Oi pessoal, junho de 2026. Vou mostrar para vocês aqui a plantação de tomate dentro da estufa. Vou citar algumas coisas que eu fiz para que o tomate se desenvolvesse e chegasse no ponto que está. Bom, o plantio foi feito em vasos de 20 litros. Entendo que se for menos volume, a planta não vai ter o mínimo de conforto para se desenvolver. Então eu recomendo que se faça em vasos no mínimo de 20 litros. O que eu coloquei aqui como base para fazer o plantio das mudas? Eu coloquei material orgânico, terra misturado com vegetais decompostos totalmente. Podem ser observados alguns pedacinhos de madeira, né, provenientes de uma trituração, né, de galhos, mas eles estão totalmente secos, né? Não tem matéria orgânica verde aqui. Bom, para fazer o plantio, eu misturei na cova que eu fiz aqui calcário. Coloquei por volta de 200 gramas de calcário aqui nessa pequena cova que eu fiz o plantio da muda. Aí misturei bem, plantei e executei ao longo desses quase 90 dias que esse pé já se encontra aqui, a irrigação. Coloquei a água aos poucos, né? Nunca fiz uma molhada muito grande aqui, de forma que essa água ficasse acumulada aqui em cima, né? Lembrando que esse vaso, como todo vaso de plantio, né, de outras plantas também, tem uma saída de água embaixo, furos embaixo, para que não fique acumulada água no fundo do vaso. Vocês podem observar aqui que na volta da base do tomateiro não existe terra amontoada, né, fazendo um morrinho na volta do pé. Isso favorece o aparecimento de doenças na planta. O tomateiro requer uma limpeza aqui em volta do pé dele. Eu vou descobrir aqui um pouquinho do adubo que está na volta aqui, para vocês observarem as raízes aqui, ó, quase desnudas. Elas estão aparecendo aqui, ó, tá? Ou seja, deve-se evitar a chegada de terra ou matéria orgânica aqui, para que não fique acumulando umidade no início do caule do tomateiro. Bom, o que eu coloquei como nutriente ao longo desses 90 dias que esse pé já se encontra aqui? Eu coloquei esse material, esse nutriente de peru, né? Ele é um adubo industrializado, mas ele é orgânico, né? Então ele é muito concentrado, tá? Deve-se colocar um pouquinho aqui, esperar que ele assimile, né? E depois, se for o caso, ao longo do tempo vai colocando. Que quantidade eu coloquei aqui? Por volta aí de 40, no máximo 50 gramas de adubo, tá? E eu coloquei 2 vezes somente durante esses 90 dias. Claro, esse material que eu coloquei aqui, essa terra, ela é bastante nutritiva, tá? Ela já vem de uma decomposição de vários meses, né, de material orgânico vindo se decompondo durante vários meses que eu coloquei aqui. O que eu coloquei nessa decomposição? Eu coloquei folhas, né,
de podas de árvore, de folhas que caem das árvores, né? Galhos triturados, né? Que eu trituro num pequeno triturador, e resíduos de cozinha como cascas de vegetais, né? Até mesmo restos de comida, arroz, feijão, né? Mas evito de colocar alimentos de difícil decomposição, como gorduras de frituras, pedaços de carne, né? E isso aí dificulta a decomposição, certo? E não se completando essa decomposição na formação dessa terra para ser utilizada aqui, ela proporciona o surgimento de doenças, né? O ideal é um material totalmente decomposto, certo? Que tenha pegado sol, chuva, bastante ar, né? Para que ela complete totalmente essa decomposição. Bom, aí outros detalhes dessa condução desse tomateiro ao longo desse tempo. A amarração, tá? Ele precisa ter alguma sustentação para cima. Aqui vocês podem observar barbantes, né? Pequenos fios aos quais eu amarro o tomateiro, vou amarrando, né? Com, digamos assim, bastante cuidado, para que ele não aperte, né? Os galhos do tomateiro e prejudica a circulação da seiva, tá bom? Aqui aparece o fio ali segurando as pontas, né, do tomateiro. De quanto em quanto tempo tem que ser feita essa retificação, né, da fixação dos fios ao tomateiro? Toda semana, né? Vem de acordo com o desenvolvimento do tomateiro em si. Quando a planta é pequena, né, se amarra embaixo, vai conduzindo ela, daí ela vai subindo, aí se solta esse barbante da parte mais baixa do tomateiro, tá bom? Podem observar que embaixo não existe lá barbante, tá? Eu fui puxando ele para cima, né? Para quê? Para que diminua a pressão, né, do cordão contra as paredes dos galhos do tomateiro, tá bom? Bom, como eu já havia falado antes, esses tomateiros, eles se encontram dentro de uma área protegida da estufa, tá? Eu tive a experiência de plantar tomates fora, né, sem a proteção. Não consegui grande sucesso por causa das doenças, né, devido à umidade, né? Vem a chuva, demora para secar, propicia o aparecimento de fungos, né? De pequenos insetos, né? Que eles se formam na base do tomateiro, onde que tem uma proteção da chuva, né? Isso falando no plantio externo, tá? Então, sob o meu ponto de vista, aqui na região, né, na minha região, é impossível produzir assim com uma expectativa de colher algo que se possa aproveitar no final, tá? E a experiência que eu já tive plantando outras vezes, numa pequena estufa que eu tenho mais ao lado ali, o êxito foi total, né? Mantendo a nutrição, a irrigação, o controle também da insolação, né? Que a estufa, ela requer um cuidado, né, do calor, né? Principalmente quando vai chegando aí os meses de calor.
daí requer um sombreamento, tá? No inverno, a gente quer favorecer a insolação, né? Que o sol pegue o máximo nos tomateiros e nas outras plantas dentro da estufa. E no verão a gente tenta fazer um controle, né? Com um sombrite, né? Coloca por cima, né? Se tiver alguma outra uma outra planta, né, que faça um sobreamento, né? Aí pode ser feito também. Bom, mas voltando aqui ao o plantio do tomate aqui dentro da estufa em vasos. Aparecimento de fungos, né? Esses fungos aqui. Eu fiz a aplicação do leite, tá? O leite diluído em água, mais ou menos 20%, tá? Ele segura um pouco esses fungos, né, que estão aparecendo, tá? Mas, assim, por experiência já anterior, não vai levar assim a morte dos tomateiros esses fungos. É tipo uma coisa que, se for sendo controlada, o tomateiro produz, né? E não afeta nem a qualidade dos frutos, nem assim leva à morte o tomateiro, tá bom? É algo que pode ser gerenciado, né? Conduzido. Outro detalhe importante na condução do tomateiro é a remoção, né? A remoção dos galhos, né, inferiores ao longo do desenvolvimento do tomateiro, como vocês podem observar aqui, tá? Qual que é a importância de se fazer isso? As doenças, elas aparecem de baixo para cima do tomateiro, tá? Elas surgem do chão aqui, da base da terra onde está sendo plantado o tomate, para cima, tá? Então, se a gente poda, a gente vai reduzindo a incidência dessas doenças, até que elas tenham um certo controle, tá bom? Mas quando fazer essa retirada dos galhos? Deve ser uma retirada por etapas, tá? Eu venho aqui, retiro 2, 3 galhos, aí daqui a 2 semanas, 3 semanas, eu venho e retiro mais um galho. Não necessariamente você precisa tirar a folha inteira, tá bom? É uma opção que você vai fazer de acordo com a quantidade de doenças que tem essas folhas, né? Por exemplo, essa aqui já está carente de ser removida, tá? Ela precisa ser removida já, ó, tá? Ela já está incomodando aqui. Mas se a doença vai subindo muito para cima, né? Se a doença vai progredindo muito para cima, você não consegue controlar, como fazer? Você não deve tirar todas as folhas. Por quê? Porque senão você vai acabar, em vez de matar o tomateiro pela doença, você vai matar por falta de folhas que desenvolvam, né, ali a planta em si, tá? Porque sem folha ela não vai resistir, tá bom? Além do leite, né, do leite diluído em água, o leite cru, né, leite de vaca cru diluído em água, eu também uso também um pouco de cinza vegetal, de lenha, né, de lareira ou de fogão, cinza que não tenha sal, não tenha gordura, não pode ser cinza de churrasqueira, tá bom? Ele dá uma amenizada também no controle desses fungos, tá bom? Então é isso aí, pessoal.
O que eu tinha para dizer para vocês para hoje seria isso aí. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta que tiver ao nosso alcance aí, a gente vai respondendo, tá bom? Um forte abraço para vocês.